Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu trouxe uma aula aqui para a gente discutir função, análise de gráfico, tá? Uma continuação do que a gente estava vendo. Gostaria de falar que a gente tem canais para discutir, tirar dúvida, tem lá no Microsoft Teams, vocês podem colocar para mim lá nas conversas e a gente pode discutir ou leva lá para as publicações, a gente discute por lá, beleza? Vamos lá para os slides aqui. Bom, observe o gráfico da figura F de reais em reais a seguir e depois responda ou faça o que se pede. No item A, ele pergunta qual é a imagem para x igual a 6. Vamos olhar o gráfico, x igual a 6. Acharam lá onde está o x igual a 6? Pega do x igual a 6, desce um pontilhadinho, você vai ver que eu coloquei uma marquinha ali naquele ponto. Aquele ponto, se ele subir verticalmente, ele chega no 6, então o x igual a 6, ele desce até esse ponto no gráfico. Lembre-se, o gráfico é o que está em azul, tá? Tem o eixo x, o eixo y, todos os pontos do gráfico são todos os pontos representados pela função. Então eu marquei aquele ponto ali. Você pega do 6 no x, desce até o gráfico, chega no pontinho ali, vai para a esquerda, ele chega no menos 3. Isso significa que a imagem do 6 é o menos 3, beleza? Uma segunda pergunta para o B. Quais são as raízes de f? Raízes ou zeros da função? Pode aparecer das duas maneiras essa pergunta. Quando aparecer raiz, não tem nada a ver com raiz quadrada, né? O que tem a ver é exatamente onde o gráfico corta o eixo das abscissas, que é o eixo x. Olha ali, ó, o gráfico azulzinho corta o eixo x no menos 3, corta no 3 e corta no 8. Esses três elementos são o que a gente chama de raízes da função, ou também pode ser chamados de zeros da função. Repara, por exemplo, no 8 ali, onde está a setinha no 8, aquele ponto, para chegar lá, você andou da origem até o 8 no x e para lá. Então, o y dele é 0. Todas as raízes, qualquer ponto que estiver no eixo x, o y dele é nulo. Calcule o valor de f de 3 mais f de 7 dividido por f de menos 1. A gente já fez esse tipo de conta quando a gente tinha a lei. Aqui eu não tenho a lei, eu tenho o gráfico. Então, repara lá no gráfico. f de 3. Coloquei o ponto em cima dele, ó. O x igual a 3. Lembra que quando ele fala f de 3, o que está dentro do parênteses é o 3. Então, ele está pedindo a imagem do 3. Certo? A imagem do 3. Agora, a imagem do 7, ó, coloquei o pontinho. Pega o 7 no x, desce verticalmente, chegou no ponto, vira à esquerda até chegar no eixo y, menos 4. Certo? E o f de menos 1, peguei o x igual a menos 1, ele subiu, subiu, subiu até um ponto, chegou no gráfico. Quando chegou no gráfico, vai para a direita, chegou no 4. Então, o que eu tenho? Que o f de 3 é o 0, porque é a raiz. O f de 7 é menos 4 e o f de menos 1 é 4. Substituindo esses três valores, o numerador ficou 0 mais menos 4, que dá menos 4. Sobre 4 dá menos 1. Beleza? Vamos lá. Agora o item D. O item D é um pouquinho mais longo. Ó. Analise os intervalos do domínio, então ele está falando de x, em que a função f é crescente, decrescente ou constante. Então vamos lá, ó. Vamos primeiro falar da constante. Olha o gráfico, vamos olhar ali, ó. Eu fiz uma marcação, ó, nesse pedacinho do gráfico. O que acontece aí? Esse pedacinho, ele começa no x igual a 4, ó, vai lá no 4 no eixo x e desce perpendicularmente. Chegou no ponto que começa. E pega o 6 também, x igual a 6, desce perpendicularmente. Você está vendo que essa parte do gráfico está paralela ao eixo x? Essa parte do gráfico, todos os pontos que estão ali do 4 até o 6, se você for para o eixo y, né, para a esquerda, todos eles chegam no mesmo número, que é o menos 3. Isso significa o quê? Que a imagem é constante. Então, a função, né, quem que está em função de quem? O y está em função de x. O y é a imagem de x. Então, para todos esses pontos que estão ali marcadinhos do 4 ao 6 no x,
geram a mesma imagem menos 3. Por isso que a função é chamada de função constante nesse pedaço. Olha lá, resposta. Constante do 4 até o 6. Perfeito? E quando que ela é crescente? Vamos pensar? Imagina o seguinte, ela vai ser crescente quando as imagens aumentarem. Então repara que se você pegar no gráfico, ó, dá uma olhadinha, ó. Tá vendo? Eu fiz a marcação aí. O que está acontecendo? O gráfico está subindo, né? Se você for da esquerda para a direita, dos negativos para os positivos no x, você vai reparar que nesse intervalo o gráfico está aumentando. Por exemplo, x igual a menos 6. Olharam lá? Desce, chega no grafiquinho azul, a imagem dele é menos 5. E aí, se você for aumentando o valor de x, olha até o menos 1 lá. O que acontece com o menos 1? A imagem dele sobe, vai até o 4. Então, a imagem aumentou. Do menos 6 ao menos 1 no x, aumentou de menos 5 até 4 no y, nas imagens. Então, a imagem aumenta. Então, quando o gráfico estiver crescente, o gráfico está subindo na direção, né, do que cresce o y aí, ok? Beleza? Só que a resposta é qual o intervalo do domínio, então os valores de x. Então, o gráfico está crescendo, olha lá, ele não começa no menos 6, ele vem lá de trás. Então, ele vem do menos infinito até o menos 1 no x, quando ele começa a cair, olha lá. E depois, ele recomeça no 7, subindo, passa pelo 8, pelo 9, assim por diante. Então, do x maior do que ou igual a 7, a função também cresce, ok? Tem que pôr um ou ali no meio, porque é a união das duas respostas. Já o decrescente, repara no seguinte, ó. Tem dois intervalos também, ó. Do menos 1 até o 4, ó, o gráfico está descendo, ó, está diminuindo, as imagens estão diminuindo, certo? Então, por exemplo, para o menos 1 a imagem é 4, para o 3 a imagem é 0. Para o x igual a 4, a imagem é menos 3. Tá claro isso? Agora, no 6 e no 7, naquele intervalinho também acontece isso. Ó. Pensa no x igual a 6. A imagem dele desce até o gráfico, vai até o eixo y, menos 3. O 7, ele vai até o menos 4. São valores menores, né? Então, aumentando o x, diminui o y. Então, toda vez que o gráfico estiver descendo, como está aí, a função é decrescente. Então, quando que ela é decrescente no domínio? Começa no menos 1, que a imagem era 4, parou no 4, que a imagem é menos 3. Depois ela recomeça a ficar decrescente no x igual a 6 e vai até o x igual a 7. Por isso que a resposta é desse jeito. Tudo bem? Bora lá? Então vamos lá. Faça o quadro de sinais da função f. O que é fazer o quadro de sinais? É dizer quando a função é positiva, quando a função é negativa e quando a função é nula. O que significa isso? Função é nula quando a imagem é zero. A gente já sabe que no menos 3, no 3 e no 8, que são as raízes, para esses três valores, a imagem deles é zero. Por exemplo, pega o ponto 3 no x, o gráfico passa lá. Ele não é o par ordenado 3,0? Então, pega no menos 3, o x igual a menos 3. É um ponto. Se você escrever o par ordenado lá, menos 3,0. O 8 também, 8,0. Por isso que eu desenhei o eixo x aí para fazer o quadro de sinais e coloquei o zerinho, que é o sinal do y, da imagem, da função, quando x são esses três valores. Agora, repara o seguinte, dá uma olhadinha ali, ó. Entre o menos 3 e o 3, você concorda comigo que entre o x igual a menos 3 e o x igual a 3, o gráfico está inteirinho acima do eixo x? Se ele está inteirinho acima do eixo x, você pode escolher qualquer x que você tiver nesse intervalo, a imagem dele vai ser um número positivo. Por exemplo, pega o x igual a menos 1. Subiu até o gráfico, virou para a direita e chegou no 4, que é um número positivo. Qualquer ponto que tiver entre menos 3 e 3, se você pegar e subir com ele até o gráfico, ele vai chegar no gráfico, a imagem dele vai ser o número positivo. O mesmo acontece com o 8. Depois do 8, o gráfico está inteirinho acima do eixo x. Portanto, se você pegar um 9 e for até o gráfico, ele vai gerar a imagem 6,
que é positivo. Já nos intervalos antes do menos 3 e entre o 3 e o 8, o gráfico está inteirinho abaixo do eixo X. E inteirinho abaixo do eixo X significa que aqueles pontos têm o Y negativo. Tá claro isso? Beleza? Esse é o quadro de sinais. Leia o material, tire dúvida comigo no chat lá, beleza? Vamos trocar ideia aqui, é uma matéria extremamente importante, tá? Nesse slide eu só deixei alguns exercícios para que vocês façam aí do livro, beleza? Espero vocês lá no chat. Abração, bom trabalho.